Boa noite, pessoal. Boa noite, irmã Vilma. Boa noite, pastor Sérgio. Eu gostaria de dividir a história de vida sua em 3 momentos. A sua infância, a sua adolescência e a sua fase adulta. E eu gostaria que você contasse-nos para a gente um pouco de cada momento e o que foi determinante em todos eles. Eu me chamo Vilma Jonas de Oliveira, nasci em 10/8/71, tenho 45 anos, né? Comecei muito pequena, né? Porque eu recebi um chamado ainda bem na infância, aos 7 anos de idade, quase 7, não tinha 7 completo, quando eu conheci Jesus, que minha mãe foi para a igreja, aceitou Jesus e nós tínhamos um dilema em casa. Tínhamos uma complicação grande em casa do meu pai. Meu pai era alcoólatra e ela ficava buscando como salvar meu pai, tirar meu pai do alcoolismo, resolver a questão familiar que tinha. Ela procurou várias coisas e não deu. E um dia ela foi convidada a ir à igreja. E ela foi à igreja e começou a ir para a igreja. E como que é o nome da sua mãe, o nome do seu pai e essa responsabilidade logo aos 7 anos, como que foi isso para você? Esse período da sua vida, encarar essa responsabilidade de acompanhar a sua mãe, acompanhar ela para a igreja, sabendo que você poderia resgatar o seu pai. Então, como meu pai era uma pessoa, muitas pessoas não creem em pessoas serem possessas, mas nós que conhecemos a palavra, conhecemos que há espíritos que tomam conta do corpo da pessoa, e meu pai tinha isso, e minha mãe queria tirar isso. E um dia meu pai chegou em casa totalmente alterado, perturbado. E quando meu pai chegou perturbado, muito perturbado, e ele fazia umas coisas assim, bem doídas, sofridas, vamos dizer assim, para nós em casa, quebrava tudo. Meu pai chamava Conceição Cândido Jonas. E minha mãe chamava Maria Anastácio, minha mãe chama Maria Anastácio Jonas. E a minha mãe foi para a igreja para trazer essa salvação para o meu pai. E o dia que meu pai chegou alterado em casa, ela já estava indo para a igreja. E ela falou com muita autoridade com meu pai que falou assim, ó, hoje é dia de eu chamar minha bicharada em casa. E ela disse para o meu pai, olha, se o Espírito Santo te permitir que venha, virão todos os seus bichos. Porém, se o Espírito Santo não te permitir, não virão nenhum dos seus bichos, porque eu sou de Jesus. A minha casa é de Jesus. Os meus filhos é de Jesus. Nesse dia, meu pai lutou, bateu até sangrar as mãos e não veio nenhuma daquelas entidades baixou nele, nenhum dos bichos vieram. E quando não veio nenhum desses bichos sobre o meu pai, aí eu falo que é quando eu me converti ao Senhor, que eu agarrei na saia da minha mãe e falei para os meus irmãos, olha, eu vou ficar com o da mãe, porque o da mãe é mais forte do que o do pai. E eu quero ser do Deus que a minha mãe serve. Eu quero ficar como a minha mãe, eu quero ser como a minha mãe. Esse foi o momento que você sentiu pela primeira vez a presença de Jesus na sua vida, dentro da sua casa? Sim, sim. Foi aonde eu vi o mover do Espírito Santo. Eu vi o que é fé. O que é ter fé? O que é ter fé. Porque se a minha mãe não tivesse fé, ela não teria condição nenhuma de ter feito aquilo. Então tudo começou
de uma forma trágica. Sim, muito. De uma forma trágica. Bastante. Esse momento em que Jesus entrou na sua casa foi trágico, um momento marcante, mas foi um momento que a sua fé surgiu ali. Sim. E aí... Foi onde eu decidi o que eu queria ser. Que você queria ser. E aí eu gostaria que você contasse pra gente como que foi a sua primeira oração. Foi nesse dia? Não, foi depois. Um pouco depois. Nesse dia foi quando eu me decidi por Jesus. Eu falei, não, eu quero o da mãe, porque o da mãe é mais forte e vou ficar com ele. E estou com ele até hoje, graças a Deus. Só que assim, quando se é criança, adulto não leva a sério criança. E eu gosto muito de levar a sério criança. Eu dou assim, prioridade geralmente para as crianças na igreja. Eu amo demais, porque eu comecei na minha infância. E eu sei a responsabilidade que é. Quando a criança quer, ela quer e pronto, acabou. E eu me decidi por Jesus naquele momento e vivi várias fases, várias dificuldades, mas em momento nenhum eu tosquenejei e dizia assim, eu não quero mais Jesus. Eu quero sempre. E quando é que foi a minha primeira oração? Também num momento trágico, num momento de dor. Foi numa outra época, aí já tinha passado algum tempo, que eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Como já disse outras vezes o pastor Sérgio em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então aí você recebeu ali aquela fé. Então pela fé, da graça do Senhor nós somos salvos. Então eu vi o mover da fé, eu vi o que é ter fé. E eu quis essa fé para mim. E agarrei, comecei a orar junto com a minha mãe ia orar, eu ia junto. Tudo que a minha mãe fazia, eu fazia junto. A sua mãe então foi o seu grande exemplo. Minha mãe é meu grande exemplo. É o seu grande exemplo. A minha mãe é. Então a gente pode dizer que a sua mãe apresentou Jesus a você? Sim. Ela foi a responsável. Ela é total responsável. E como que era esse período da sua vida? Como que era dentro da sua casa, com seus irmãos? Quem se manifestava assim, com mais fé, com mais Deus no coração? Você tinha algum irmão mais velho, mais novo, que você seguia na ausência da sua mãe? Eu tenho um irmão mais velho, o Agrício. Ele é mais velho do que eu, quase 2 anos. Mas eu sou a mais velha da minha casa. Então, meu exemplo a ser seguido era minha mãe e meus irmãos me seguiam. Seus irmãos se seguiam? Sim. Algum dos seus irmãos desviou? Tenho 2 irmãs que se desviaram. Não seguiram os mesmos caminhos? Não. E como que você carrega isso dentro de você? Eu oro muito para que elas sigam o mesmo caminho. Ela desviou, como é que eu explico? Da palavra, mas não de crer em Jesus, porque o tempo todo elas me pedem oração, elas estão sempre aqui na igreja, elas vêm para a igreja, elas só não, como é que eu vou explicar? Não trabalham para Jesus, não agem de acordo com a palavra que lhe foi ensinada, que a gente ensinou, sabe? E com 7 anos, você teve a primeira manifestação de fé na sua vida. Sim. E é muito cedo para muitas crianças. Como que foi esse período de 7 anos de conhecer Jesus, de estar com Jesus, até os momentos em que você conseguia transformar a vida das pessoas? Aí que tá. A primeira transformação foi do meu pai. Com 7 anos, meu pai chegou novamente perturbado em casa, com muita gente de repente não vai lembrar o que é, mas um canzilo de boi.
é uma canga que se coloca no pescoço dos bois. E ele chegou com esse canzilo do terreiro de macumba, que tinha sido consagrado, e ele tinha, aquele canzilo era para matar os filhos. E ele disse assim, ele chegou tão perturbado, e disse assim, hoje eu vim buscar o mais pequeno e ficar com o mais fraco. Aí nesse momento foi a minha primeira oração, foi minha primeira atitude de fé. Eu me levantei bem pequena, que eu era bem pequena, bem magrinha, bem raquítica mesmo, sabe aquela menininha bem raquítica? Eu era bem raquítica. E eu me levantei, estava minha mãe, estava minha avó, tinha alguns parentes na minha casa, e todo mundo assistiu a cena. Eu me levantei a mão para o lado dele e disse, você veio buscar o sangue de Jesus Cristo, tem poder para te lavar, te redimir meu pai de todo pecado, e eu te repreendo em nome de Jesus. E meu pai, ploft, no chão, caiu. No que ele caiu, a minha mãe foi para ele, eu falei, senhora não vai, eu que vou orar. Aí eu pus a mão na cabeça do meu pai e orei para ele, ele levantou e nunca mais. Nunca mais. Transformou a vida dele. Graças a Deus. Amém. E como que surgiu a denominação Irmã Vilma, posteriormente Pastora Vilma, e como que, quando surgiu, e como que foi para você, assim, tão jovem, ter uma responsabilidade tão grande nas mãos, de proclamar a palavra de Jesus, quando você entendeu que essa era a sua missão, que você tinha esse chamado, como que surgiu isso? Como eu disse, eu escolhi Jesus. Então, durante toda a minha infância, mesmo na escola, eu sempre procurei anunciar Jesus, falar de Jesus. Eu falava de Jesus com as professoras, com os alunos. Aonde eu estava, eu sempre pronunciava Jesus, eu sempre anunciei Jesus, eu sempre orava para as pessoas. Se tinha alguém doente na escola, eles me tiravam da sala e me levavam lá para orar. E automaticamente a pessoa ficava curada e foi seguindo assim, toda a minha adolescência. Eu passei a minha infância, adolescência toda trabalhando para Jesus. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa a não ser falar que Jesus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é maravilhoso. Em algum momento da sua infância, para sua adolescência, você sentiu medo? Eu acredito desse chamado que você tinha tão jovem? Eu vou explicar o seguinte, eu não vou falar medo, porque eu falo que eu nunca tive medo. O dia que eu tive medo, ele ficou todo lá numa situação trágica que eu passei. Na tragédia que eu passei lá em casa, ficou todo o meu medo, vamos dizer assim. Todo o medo que eu tinha ficou ali e acabou. Mas eu fugia dessa responsabilidade de tomar conta da igreja, que quando eu tinha 13 anos, em 1984, estávamos num congresso de irmãs que acontece até hoje em Belo Horizonte, na região do bairro das Indústrias, que chama ECOSB. E nesse encontro de mulheres, de círculo de oração, o pastor, pregador da noite, que estava pregando, me chamou e me apontou no meio daquela multidão de gente e falou comigo, você vem aqui. Me pegou pelas mãos e falou comigo, como se estivesse desenhando comigo uma igreja. Andou comigo sobre o palco, como se eu estivesse desenhando e falando comigo, olha, tu irás fazer... Isso aconteceu aos 13 anos? Aos 13 anos. Tu irás fazer... E eu tenho para ti um grande ministério. É uma grande obra que eu tenho nas tuas mãos. Eu te chamei ainda criança para fazer a minha obra. E tu irás ministrar e fazer esse ministério. Com 13 anos, eu confesso que eu não entendi nada. Mas eu recebi, eu falei, é bom. É algo bom, porque eu tô... Sabe quando você sente coisa boa? Então eu sentia que era bom, embora eu não entendesse muito, mas para mim estava bom.
E era o que eu gostava de fazer mesmo, trabalhar para Jesus. A minha mãe tinha dia que parava do serviço para me levar em alguns lugares que Deus me revelava. Aí eu falava, mãe, aonde é isso? A senhora tem que me levar. Ela me levava, eu encontrava a pessoa enferma, eu orava e Jesus fazia um milagre. E a pessoa se levantava. Então, a minha vida de infância foi muito trabalho de libertação e cura. Ministração da palavra de Jesus, de falar de Jesus, de cura, de libertação. Eu não me vejo nem fazendo outra coisa a não ser isso. E nesse período esse período que você começou a evangelizar, levar a palavra de Deus, proclamar essa palavra, sua mãe, familiares, vocês receberam muitas críticas? Bastante. Minha mãe sofreu muito, muito, muito. E como que foi conviver com essas críticas e mesmo assim não perder o foco? Fé. 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 Confiar em Jesus Cristo. Se Ele mandou, Ele é dono. Quando Deus te manda, Ele garante. Eu creio muito que se Ele mandou, a responsabilidade é dele, não é minha. A minha responsabilidade é fazer o que Ele me mandou. Se eu fiz, Ele garante o resto. Às vezes Ele me revela um lugar, uma cidade, uma pessoa, não conheço, eu nunca vi. A minha responsabilidade é ir atrás da pessoa. O que vai acontecer lá é Jesus que garante, é Ele que vai fazer, não sou eu. Algum desses momentos de revelação, você sentiu alguma fraqueza? Não. Você temeu ir? Não. Nunca. Por incrível que pareça. Nunca. Eu sempre tive muita confiança. É o que minha mãe me ensinou, a ter confiança, a confiar no Senhor. A crer que Ele é tudo, Ele pode, Ele faz. E onde que tudo aconteceu, esse começo, o local? Eu morava no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, perto, coladinho no cabana do Pai Tomás. E lá tinha uma consagração infantil todos os sábados, de 7 da manhã ao meio-dia, onde a gente fazia jejum até as 10 horas da manhã, e de 10 horas da manhã ao meio-dia a gente fazia evangelismo na favela, no Buraco da Coruja, lá no Gogó da Ema, no Cortaguela, Pracinha dos Cachorros, Nova Cinta, Beco dos Pretos, alguns lugares assim. E como que era, por essas localidades, essas regiões, como que era para você, tão jovem, chegar a esses lugares e lidar com todos os tipos de pessoas possíveis? Essa força que Deus manifestava em você. Você tinha algo preparado antes de sair de casa? Você tinha uma oração, pedia força a Deus para viver aquele momento? E como que era o sentimento após você sair dali, de dever cumprido? O que você sentia? Primeiro, a gente orava antes de sair. A base de tudo é oração, palavra de Deus, Bíblia. É a palavra de Deus. Eu aprendi a ler na Bíblia. Eu me alfabetizei na Bíblia. De tão apaixonada que eu sou com a palavra. Eu queria saber ler a Bíblia. Então eu aprendi a Bíblia. Então a gente lia a Bíblia, eu orava e saíamos para fazer os evangelismos. E cresci fazendo evangelismo. Então, como eu cresci fazendo, então para mim se tornou uma coisa natural. Para mim é ótimo. Sabe o que Cada pessoa que a gente ganhava para Jesus, principalmente quando havia, eu vou deixar bem claro que sim, esse momento trágico, para entender o que é o amar a Deus, a força de vontade, o querer seguir Jesus, o confiar em Jesus. Por exemplo, houve uma situação em que estávamos fazendo evangelismo e houve um tiroteio. E o rapaz estava prestes a morrer. E nós chegamos até ele, hora antes do tiroteio, eu passei fazendo evangelismo. Convidei eles a ir para a igreja.
E eles falaram comigo, hoje não, mais tarde nós vamos. E de repente houve esse tiroteio. E quando fiquei sabendo do tiroteio, a gente estava voltando. Paramos e perguntamos se ele queria aceitar Jesus. Ele falou, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso de aceitar Jesus. Eu falei, então aceita, confessa comigo que Jesus Cristo é o Senhor. Fiz uma oração junto com ele fez junto comigo. Foi o tempo dele terminar de fazer a oração e falecer no local. Então aquilo para mim me deu muito mais força para continuar trabalhando, porque valeu a pena, porque a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então eu ganhei uma alma para Jesus. Então cada beco que a gente passava evangelizando e ganhando almas para Jesus, ou uma pessoa que estava doente ficava curado, tirava como se fosse uma tonelada das costas, aquele assim, eu fiz a minha parte. Meu dever está sendo cumprido. É isso. Você falou de duas palavras que chamam a atenção. A dor. Sim. E o amor. Sim. Hoje a gente escuta muita gente falando que as pessoas só aceitam Jesus na hora da dor. Em 3 momentos você citou a dor e a aceitação de Jesus. Você acredita o aceitar Jesus, o poder da fé, mas manifestando apenas nesses momentos de dor? Não, de jeito nenhum. Há aqueles que vêm pelo amor e há aqueles que vêm pela dor. É óbvio que é muito melhor vir pelo amor. É lógico e claro. É tudo de bom vir por amor. Por amor fica tudo mais fácil, bem mais fácil. Agora, pela dor, a pessoa vai sofrer, porque quem manda não é Deus? Quem é criador de todas as coisas não é Deus? Se Ele determinou para nós, tem uma palavra no Salmo de número 139, que diz que de uma forma terrível nós fomos formados pelo Senhor. E Ele, antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha no livro toda a nossa história. Então Ele já sabe tudo que vai acontecer conosco, certo? E se Ele sabe tudo que vai acontecer conosco, não adianta eu correr? Não tem como fugir da Não é mais fácil eu fazer? E pelo amor. Por amor? Porque se eu for pela dor, se eu não quiser fazer o que Ele quer, aí eu vou cair numa palavra que está lá no livro, me parece, que diz Isaías, que diz assim, olha, Ele lança o anzol, pega pelo queixo e faz voltar pelo caminho de onde fostes. Já parou para pensar o que é um anzol agarrado aqui no seu queixo? Dói. Ou seja, aí vem pela dor. Ele vai te fazer sentir necessidade, ele vai pôr ao seu redor situações de dor, de situação difícil, para que você chegue até Ele. De uma forma ou de outra, você vai chegar e vai fazer o que Ele quer, porque Ele que manda. Ele que manda. E aí, por falar em amor, uma parte bonita e tocante, como que você conheceu o pastor Sérgio? Em que ele te ajudou nesse processo de construção, de entender a sua missão? Você disse que aos 13 anos você foi chamada ao altar e recebeu essa missão. Sim. De construir, de estar à frente de um ministério, de uma igreja. E aí eu queria que você contasse esse momento que você conheceu o pastor Sérgio, onde que você conheceu ele e o período que ele te ajudou nessa construção, nesse início desse projeto. E como que foi o sentimento para você de estar à frente disso? Em algum momento você duvidou? Não, nunca duvidei das coisas de Deus, nunca, jamais. Conhecer o Sérgio para mim foi uma bênção grande, muito grande. Falar do Sérgio para mim como é que eu vou explicar? É emocionante, é um pouco difícil, porque eu falo que ele é a minha metade, 50-50. Eu vou deixar ele falar como nós nos conhecemos. Pastor Sérgio, né?
nome Sérgio Luiz de Oliveira, tenho 47 anos e tive a grande felicidade de conhecer, né, a pastora Vilma, já bem na minha juventude mesmo, com 17 para 18 anos, quando Deus me trouxe essa oportunidade e a bênção veio até a mim, né? Veio assim as propostas de recusar, de largar, de deixar, mas quando Deus, Ele separa, Ele está no negócio, Ele não deixa, né? De um jeito ou de outro, Ele nos leva para o caminho da bênção. Me lembro que no mês de março do ano de 1987, eu sentado à porta de um bar, né? Junto com algumas pessoas, uns amigos, a gente gostava muito de brincar um dominó. E quando chegou um primo meu, que ele lutava capoeira, ele gostava de mexer com essas coisas, e ele, quando foi para aceitar Jesus, ele estava no dia dele receber o batismo ali, através de uma seita que se chama Candomblé. Quando Deus chamou ele conheceu a família e pediu que elas fossem fazer uma visita e uma oração até a casa da minha avó. Quando ela já passou ali na rua, evangelizando, entregando panfleto, junto com a irmã dela e mais algumas pessoas, e entraram ali na casa da minha avó, eu falei, sim, eu vou chegar até lá. E ali eu recebi uma oração, recebi algo da parte de Deus que falou, que tocou assim, bem no profundo âmago mesmo, e me fez com que eu tomasse uma decisão e visitasse a igreja no local a qual ela havia me convidado para estar ali, e eu tive a oportunidade de participar do culto, senti assim uma emoção muito grande, e creio eu que eu recebi um dom da parte de Deus ali, naquele dia, que foi crer que Jesus Cristo era o Salvador. Nesse primeiro encontro seu com o pastor Sérgio, qual que foi a sensação? Você consegue se recordar? Esse primeiro momento que você fez uma oração, tudo começou com uma oração, né? Sim. O primeiro momento foi... como é que eu vou explicar? Sem intenção nenhuma, o que eu queria era só evangelizar, nada além disso. Estava fazendo o meu papel de evangelismo. E passei, evangelizei, quando dei para a igreja, ele nos acompanhou, eu entrei na casa da avó dele sem saber que era a avó dele. Aí, de repente, ele entrou também atrás e ele foi para a igreja. Depois de alguns tempos... Tem um jargão, né? Tem. Eu costumo dizer que eu ganhei a alma para Cristo e a carne é minha. A carne foi para mim. A gente briga muito, né? Aí eu falo que a alma é de Cristo, mas a carne é minha. É eu que cuido. E passado um tempo, aí eu olhei assim com mais atenção, falei assim, No mesmo dia? Não, passou umas uns 24 horas. E esse relacionamento de vocês gerou frutos. Sim, 5. 5 frutos. Me fala um pouco das suas crianças, dos seus filhos, e me relate um pouco da história do seu primeiro filho e dos demais. Bom, meu primeiro filho, toda mãe fica feliz, né? Foi a minha... a coroação de um casamento é um filho, né? A Bíblia diz que o fruto do ventre é o nosso galardão.
Então, o meu galardão primeiro, né, meu primogênito, é o Laio, que Jesus me deu, que foi uma alegria muito, muito grande na minha vida, foi um momento muito feliz. Nossa, né, meu bem? Graças a Deus. Nasceu com saúde, né? Graças a Deus, né? E logo após o Laio ter nascido, aí a gente ficou assim, naquela assim, eu quero ter mais um, eu quero ter mais um, eu quero ter mais um. E nas tentativas... Na realidade, uma menina, né? eu queria ter uma menina. Uma menina. Já que eu tinha um menino, eu queria uma menina, né? Aquele só assim, eu quero ter dos dois, uma menina e um menino para cuidar. No nascimento do primeiro filho, a igreja já caminhava com os planos de montar uma igreja? Eu já tinha a promessa. De instalar, mas aquilo ali já começava a sucumbir dentro de vocês? Não. Não. A necessidade? Não, eu simplesmente fazia meus evangelismos. Eu fazia viagens missionárias, eu orava em casas, hospitais, fazia cultos, Mas até então não. Ainda não sentia Nada a necessidade de igreja, não. de igreja? Não, de jeito nenhum. Até mesmo que a gente estava num processo ainda de ensinamento, né, de aprendizagem. Precisávamos de aprender, de ter bagagem, de conviver com situações para que a gente pudesse também hoje assim, ter exemplo para um aconselhamento pastoral, para um aconselhamento do dia a dia, do que acontece. Daí veio o seu primeiro filho, Sim. que foi um momento de Alegria. muita alegria para o casal. Muito, E com quanto certeza. tempo depois Veio o segundo? veio o segundo? Me ajuda a lembrar aí, pastor Sérgio. Foi rapidinho, porque Foi uma escadinha. o que acontece? Quando nós éramos aos primórdios da igreja, havia sim um dogma, né, que o casal não poderia evitar filho por meios de anticonceptivo, né, concepcional, e sim aquela famosa tabelinha, né, do ciclo menstrual ali da mulher, da parte fértil dela, e isso sempre falha. Então, foi bem mesmo, logo após um ano mesmo, a gente já teve... 1, 2, por aí. Já tivemos o segundo filho, que não foi uma gravidez muito fácil, foi bem difícil. Para ela foi assim... Doído. Muito doído. Sofrido. E acabamos tendo um filho que nasceu prematuro, mas com todas as expectativas e esperança, né, dele viver. Mas após os 22 dias de nascido ali, o Senhor não permitiu que ficasse com a gente. E como que foi esse momento para vocês dois? A perca... Jonathan? A grande Foi felicidade fácil, de já ter uma criança, de ter vivido aquilo, e depois vocês se deparam com o inverso. Com Estava a tudo perca preparado, de um né? filho. Tinha tudo preparado para receber um filho. E de repente eu não tenho... Esperando trazer esse filho para casa, para ter um filho, viver com esse filho. É meio que frustrante, né? Por isso que eu falo doído. Mas eu vou novamente na fé. É a fé que nos mantém. Eu decidi por Jesus. Se eu decidir por Jesus, a alegria do Senhor é minha força. Se a alegria do Senhor é minha força, eu não posso dar lugar para tristeza, para angústia. Eu não tenho tempo para me angustiar. A alegria do Senhor que permanece sendo a minha força. E eu agarrei nessa fé, nessa força que vem de Deus. Fácil não é. Só quem já perdeu um filho que sabe como é doído. Eu registrei o meu filho com a esperança de criá-lo, de vê-lo crescer.
e de repente me foi tirado. No primeiro momento a gente fica meio que sem chão, mas aí eu vou novamente na Bíblia, que a gente olha para o alto, de onde nos vem o socorro, que é Jesus. Então meu socorro sempre foi Jesus e o companheirismo. Até que assim, conformar nunca, né? A gente, porque a própria palavra de Deus que nós pregamos, que nós levamos como um conforto, né, para as pessoas a qual nos procura, para um aconselhamento, para receber uma oração, para receber um refúgio da parte de Deus, fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas está sempre se renovando pelo nosso entendimento, a qual Cristo Jesus tem nos dado. Foi um momento muito difícil, muito triste, assim, de muito aperto, mas as mãos não se desfaleceram, não. Nós continuamos crendo que ia haver uma recompensa após essa dor tão grande, essa situação. E diante dessa situação, dessa dor, o seu refúgio foi, a sua fortaleza foi Jesus. Sempre. Em algum momento desse período você recebeu alguma crítica? Várias. Teve uma... E como que foi para você, uma pessoa com intimidade com Deus, sempre muito ligado para Deus, aceitar que os planos de Deus para você naquele momento não era ter o seu filho? Como que foi essa experiência? O que isso te causou? O que mudou depois disso na vida da irmã Vilma, na vida do casal? Eu falo que tudo que Deus permite nós passarmos é para nos fortalecer. É para colocar marcas. Quando Paulo disse assim, não me importunes, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele sabia do que estava falando. Marcas fala que de cicatriz. Cicatriz de ferida, ferida fala de dor, concorda? Mas pelo amor da palavra, ele sofreu tudo isso com alegria. Eu posso traduzir as palavras de Paulo como as minhas. Todas as minhas dores se transformou em amor por Jesus. Todas as críticas que eu passei me serviu de alimento para me ficar mais forte diante do Senhor. Teve uma das minhas, porque eu tive 4 perdas. Primeiro foi esse filho, o Jonathan, depois teve a Midian Jordânia. Mas dentro da pergunta, na realidade, o que acontece? Sobre as críticas que você nos fez. É muito comum, nós que estamos numa liderança, assim como para levar o povo à adoração, a convidar o povo à aceitação, às vezes o povo pensa assim, olha, eles não podem ficar doentes. E, no entanto, a gente adoece, a gente gripa, a gente quase morre, passa por situações adversas. E dentro desta pergunta que você nos fez, recebeu alguma crítica por ter perdido o filho? Não era um servo de Deus, não estava ali, por que Deus fez isso? Isso não foi assim um sofrimento, foi um início de uma história que eu quero deixar que ela continue relatando, porque houve mais perdas. Porque não foi só um, foram 4 filhos. Vocês acreditam que a perda dos quatro filhos foi uma provação? Sim, porque Deus nos prova o tempo todo para ver onde está o nosso coração, se está realmente nele, se nós estamos voltados para ele realmente, se o amamos mesmo. Eu estava há pouco tempo conversando com um pastor e ele disse para mim que quando ele perdeu um filho, ele surtou. A mulher pediu o divórcio.
Então, veja bem, o nosso coração tem que estar estritamente ligado em Deus. Jó, ele perdeu tudo, ele deixou de servir a Deus? Não. Então, todas as vezes que eu passei por dores, eu me recordava da história de Jó. Em momento nenhum ele abandonou a fé, ele deixou de crer que Deus era o Senhor. Muito pelo contrário, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. E todas as vezes que eu passei por dor, por crítica, eu sempre falava: eu sei que o meu Redentor vive. E olha que esse pastor, ele é uma pessoa que frequentava a igreja, ele chegou aqui com esse sentimento de perda, essa dor, esse problema conjugal que acarretou a perca desse filho. E sempre falávamos conosco assim: cheguei aqui quebrado igual um arroz de terceira. Hoje eu já me sinto como um arroz de segunda. E a gente sempre assim olhava o lado financeiro, pensando que era o lado da empresa dele que às vezes não estava indo bem, a gente não sabia. E o nosso exemplo serviu para confortá-lo lá na Europa. Quando eu senti a gente numa mesa de um restaurante um pouco alterado, aí eu tive que falar com ele: olha, cuidado para você não comprometer a nossa integridade, a nossa amizade, do jeito que você está agindo. Aí foi quando a pastora foi saber mais o profundo, o porquê desse quebrado, mais do que arroz de terceira. Ele nos trouxe assim uma situação que nós passamos por ela 4 vezes e não abalou a nossa união em momento algum. Só nos fortaleceu, graças a Deus. Desde a perda dos filhos até os dias de hoje, o que serviu de lição? O que naquele momento vocês não entendiam que hoje vocês passaram a compreender? E qual que foi o papel fundamental da união do casal de Jesus, de Deus, nesses momentos? Da minha parte, eu fiquei perplexo até o Senhor me separar totalmente para a obra de Deus. Porque até então eu trabalhava, vivia carteira assinada, trabalhava numa empresa multinacional, estava vivendo um auge muito bom na carreira, na vida profissional, cogitado a ir fazer curso fora do país para adquirir mais experiência. Foi quando o Senhor falou comigo: olha, basta, a partir de hoje ela não vai caminhar sozinha mais. Porque desde a época do nosso namoro, não era fácil. Às vezes você está numa noite de sábado, assim, coladinho com a namorada, né? Aí chega uma pessoa e fala assim: eu preciso que ela vá ali orar. E ela entra no carro e vai embora. Tchau, tô indo. E eu ficava ali, né? Esperando. Ou às vezes até ir embora, porque as coisas às vezes a gente pensa que vai durar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, às vezes dura até uma noite inteira. E eu, até a essa época, eu não entendia o porquê, né? Até mesmo que essa segunda gravidez dela foi uma coisa planejada, a gente queria ter mais um filho e assim, queríamos ter até uma criança do sexo feminino para formar um casal já e finalizar um planejamento familiar. Mas aí Deus nos deu mais um varão e o recolheu logo após tratamento, né, buscamos refúgio também na medicina, é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim: é só orar, é só... a gente temos as pessoas que foram chamadas por Deus para nos auxiliar com o seu talento, né, com o seu trabalho. Até mesmo que o apóstolo Paulo, em uma das citações, ele falou que Cristo deu uns para ser doutores, uns para ser pastores, uns para ser profetas. Assim, e o próprio Senhor Jesus, ele teve um médico que cuidava dele.
como médico, que é o Dr. Lucas, que foi um dos escritores do Evangelho, que narrou o Evangelho de Jesus Cristo segundo as ideias dele, segundo o que ele presenciou, né? Segundo a história, o acompanhamento dele. Então, após tratamento, natureza de tratamento com a medicina, não chegamos aí a psicólogo porque não atingiu nós, assim, não nos deixou a ponto assim, de perder sono, de desesperar, de querer destratar as pessoas, não nos levou. Aí aí veio, a dor foi doída, porque veio a criança, de novo, veio do sexo feminino, que era o sonho. Que era o sonho. Veio meu sonho. Nome já escolhido, Midian Jordânia, Midian Jordana, e nasceu prematuro, e a gente com toda esperança de ter aquela criança nos braços, também não foi possível. Deus recolheu. E nessa gravidez você teve a oportunidade de estar com sua Todos. filha? Todas elas. Todos eles. Todos eles. Até na amamentação. Todos eles. E qual que machucou mais? Que foi mais difícil superar? A última. A última. Que foi uma menina também. Os outros foram meninas, na realidade. As 3 últimas foram meninas. Porque logo após veio um acidentalmente. Aí já não foi nada planejado. E nós não tivemos muita expectativa, não, porque estávamos assim já esperando de não matê-la mesmo, porque ela nasceu com vida, mas viveu apenas menos de 4 horas. Que foi a Maria Anastácia. E a gente não tinha escolhido o nome, a gente não tinha preparado enxoval, berço, nada. E viveu as 4 horas ali, faleceu. Aí depois sim, viemos novamente submeter um tratamento, aí já passou por até cirurgia, né? Fiz uma cerclagem para segurar o bebê. Para segurar esse bebê Por grávida, isso que prematuro. Mas novamente não teve jeito, não teve condições. Essa criança, quando ela estava para nascer num hospital que chama Ordem dos Advogados, lá em Belo Horizonte, a médica que acompanhou o pré-natal falou assim, eu dava para ela fazer o parto, tudo direitinho. Quando ela chegou lá, ela falou assim, olha, aqui não tem como eu fazer o parto dela, porque a criança vai precisar de um CTI neonatal. E aqui não tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai com ela lá para a maternidade Otaviano Neves, onde ela vai ter esse filho com muito conforto e todo recurso, e a chance de vocês não perder é grande. Foi quando nós, foi 23 dias, né, pastora Vila? Com a Lairiene registrada. Eu cheguei num dia para visitá-la, o médico falou comigo, senhor, tudo ok, ela vai ter alta. Vai ter alta, traz um brinquedinho já para ela, sonoro, pode pegar. Eu já tirava da incubadora e estava assim, tudo indo bem, quando do nada a gente recebeu a notícia que ela tinha dado um derrame cerebral dentro do CTI neonatal, e a gente já tinha encerrado o planejamento familiar. Aí houve sim um pouquinho de pode usar até a palavra revolta, né? A pastora Vilma, ela ficou muito bem emocionalmente. Fiquei brava. Com essa perda. Fiquei muito nervosa. Fiquei muito agitada. Você ficou nervosa, agitada com Deus?
com a situação. Com a situação. Você com a se situação. perguntava por que acontecia. É, justamente. Porque Deus, Ele é superior a tudo na nossa vida. Ele é sem igual. Mas eu falei assim, por que o Senhor não me mostrou? Que eu não teria tido. Mas nem tudo Deus mostra. Nem tudo Deus quer revelar. Deus nos quer dar experiência. Deus quer nos provar e ver se nós realmente o amamos. E me veio uma dor misturada com a revolta do porquê da situação. Por que o Senhor tirou minha filha de mim? Eu queria muito. E eu não compreendia o porquê que Deus fez isso. E para completar a dor, na hora do velório, alguém me perguntou se eu não amava a minha filha. Eu falei, sim, amava muito. Então, por que você não está desesperada? Eu falei, desesperar, vai voltar ela de novo para mim? Aí a pessoa me respondeu, não. Eu falei, então não adianta eu desesperar. Aí parece que acabou de tirar o pouquinho de chão que tinha, parece que acabou de me tirar, sabe, esse chão. Mesmo porque eu também estava em recuperação, porque cada uma dessas perdas eu tive um sofrimento diferente do outro. Eu tive pré-eclâmpsia, eu tive choque anafilático, tive parada respiratória, eu tive muita situação difícil. Então assim, eu realmente, eu me considero um milagre da parte de Deus, porque cada uma dessas gravidez que eu tive uma situação difícil, eu vivi momentos difíceis, eu vivi momentos de dor e a última foi a mais doída de todas, porque eu fiz uma cirurgia que, essa cirurgia, como eu era alérgica a nylon e não sabíamos que eu era, e me costuraram com nylon, teve uma infecção, que os médicos disseram infecção generalizada, e nós estávamos num momento de muita dificuldade. O Sérgio estava trabalhando muito, mas dificuldade na questão de eu estar doente, sabe? Estava atingindo até o financeiro, porque estava gastando bastante. Eu cheguei comprando antibiótico para ela que custava o meu salário. Inteirinho. Inteirinho. Tudo para segurar e para salvar a menina. Veio o remédio da Alemanha na época para ela. E o convênio não cobria. E o convênio não cobria esse medicamento e o Sérgio tinha de arcar com toda a responsabilidade. Financeiro, psicológico, emocional, tudo. Essa frustração que você sentiu, essa revolta, suas dúvidas, suas perguntas, elas tiveram respostas? Sim. Hoje eu entendo. Claro, claro, claro. Como eu ia cuidar de um ministério, como eu ia fazer, porque logo depois Deus separou o Sérgio para estar comigo. Ele disse, basta, você não vai mais trabalhar, você vai ficar com ela. Ela não vai mais fazer a obra sozinha, você vai ter que ir junto com ela, porque eu vou levar em lugares mais longe. Então eu ia fazer viagens mais longas, mais difíceis, então eu não poderia estar sozinha. Agora imagina como eu ia fazer uma viagem difícil com 5 filhos. Todos menores. Todos menores. Se eu fosse deixar-se com a mãe ou com as minhas irmãs, como eu deixava o meu filho, o Laio, o meu coração ia estar dividido. Tanto dividido com um é mais fácil do que com 5. Não é verdade? Então hoje eu compreendo que tudo que Deus fez foi para me dar experiência. Para momentos que nós tivemos que passar para estarmos aqui hoje, a gente entendeu. Se fosse para a administração da igreja, hoje a gente já não entenderíamos, porque não havia porquê. Nós poderíamos estar trazendo eles para a igreja. Tranquilo. Poderia surgir essa pergunta, não, filho não, ensina ele o caminho que deve andar. Quer dizer, a resposta seria trazê-lo, mas na obra itinerante, igual a gente rodou parte do Brasil quase todo, a gente foi até divisa
de São Paulo com Mato Grosso, fazendo a obra, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, o interior de Minas, umas 40 cidades aproximadamente nós tivemos, e assim... Só lugares então, difíceis? Eu acho que eu entendi isso. Não para a administração da igreja hoje, não nos impediria de ter nossos filhos normal. Mas para a obra missionária, sim. Para a obra missionária. Hoje, você acredita que o momento de mais dificuldade na vida das pessoas, que é difícil superar porque você passou por isso, é a perda, é a morte? E essas pessoas que hoje passam por isso, vivem esse momento, se revoltam? Qual é uma mensagem que você deixa para essas pessoas que estão passando por isso? Uma mensagem pessoal de quem viveu isso e viveu isso 4 vezes. Fé. Acima de tudo, creia que Jesus Cristo é o Senhor. Nada é impossível para Deus. Tudo tem um propósito de Deus na terra. Se Deus está permitindo passar por essa situação, é porque Ele tem algo muito maior à frente. Deus tem algo muito maior para fazer. A fidelidade dele vai se mostrar depois, porque a nossa prova, quando nós estamos passando, nós não entendemos e não calculamos o tamanho da dor, a extensão dela, de espécie alguma. Mas depois que passamos, que aí vem a recompensa da parte de Deus como vitória, como bênção, como alegria, como satisfação na alma, como gozo, paz no coração. Aí a gente compreende que Deus quis apenas nos dar experiência. E acima de tudo, eu vou falar de mim. É o que eu tenho para mim, é o que eu tenho na minha mente. Eu faço o meu melhor, porque eu sei que eu tenho 4 filhos me esperando na glória e eu quero ir para lá para ficar junto com eles. E o melhor deles seria o exemplo, porque o conselho, ele é muito bom. Você aconselhar uma pessoa é muito bom, mas receber uma pergunta, você já passou por isso? Eu posso falar, já passei 4 vezes. Então eu posso dar exemplo e experiência de sobra. Experiência própria. Sim. De vida. Ao longo quando você e o pastor Sérgio foram proclamar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para essas viagens, ao longo de todas essas viagens, ao longo da sua vida, o que de mais forte você testemunhou? Mais forte que eu testemunhei? Menino, foi tanta situação. O que assim marcou, que mudou a vida de vocês? Em algum momento ocorreu isso? Bom, da minha parte, em Governador Valadares, quando fomos convidados para ir visitar e orar por uma pessoa, e vamos? Não vamos hoje não, porque domingo é o Dia das Mães e essa pessoa vai estar ali reunida em família. Vai ser aquele dia bonito, né? Que é um dia maravilhoso, comemorar o Dia das Mães. E não fomos. Deixamos para o domingo próximo, para o final de semana próximo. E quando chegamos ali naquele local, deparamos com uma pessoa abandonada pela família, sendo perturbada pelo diabo. A família toda fora do país, ela sozinha. E não fomos bem recepcionados no momento em que chegamos, mas assim que nós oramos, repreendemos, a coisa mudou. Que houve uma revelação da parte de Deus
E nós perguntamos por ela se ela queria aceitar Jesus. Ela falou assim, eu quero, Mas não posso. mas não posso mais. Não dá mais tempo. Eu falei, dá, Jesus me mandou vir aqui, por que dá? Ela, não, não tenho mais tempo, eles já vieram me buscar. Nesse momento você sentiu alguma frustração de perder uma vida? Não, porque Deus falou comigo muito claro que ela não queria. E Deus, o tempo todo, Ele não te obriga a nada, é se quiser. Nada da parte de Deus é obrigado, é se quiser. O próprio Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, primeiro, o que ele disse? Olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é se quiser, não é obrigado. Eu fiz a minha parte, eu ofereci Jesus, você quer? Ela, não. Eu falei, então, ok. Até mesmo porque aonde há vida há esperança. Não tinha jeito. Né? O conforto para Jó ali, quando ele também teve perplexo com todas as lutas, foi que falou que se ainda que uma árvore for cortada no tronco e queimada as raízes no fogo, ao cheiro das águas brotarão, darão novos ramos e frutificará, e darão novos frutos. Então, havia sim uma esperança para ela, porque ela estava viva. Mas ela não quis. Então é uma decisão dela e que a gente não pode intervir na decisão das pessoas. Cada um decide o que quer. Eu decidi ainda criança, eu quero Jesus e ponto. Ninguém nunca me tirou isso. Eu quero Jesus, eu sou de Jesus e... Esse foi para você o momento, o testemunho mais forte ao longo dessa caminhada? É um dos. Teve um na Bahia que o Senhor também nos mandou ir lá em Camaçari. E ele estava numa situação muito difícil. O fêmur, a coxa, não sei explicar, mas dava para ver os ossos. Ele estava ferida exposta. E Deus mandou levar Jesus, apresentar Jesus para ele, orar para ele. E eu não conhecia ninguém lá, não conhecia a família, nada. Mas eu fui. Pegamos e fomos. E chegamos lá. Chegamos no aeroporto em Salvador. Fomos para um hotel que a gente tinha reservado e fomos orar para que Deus nos guiasse. Nos levasse até onde tínhamos que ir. E fomos até o hospital, onde estava essa pessoa. Nesse momento vocês ainda não sabiam ao certo endereço, local onde Totalmente estava? não. Eu sabia que eu tinha de orar para ele. Eu tinha um nome, eu sabia para quem. Aí chegando lá, o Senhor nos orientou e nos mostrou onde era e a gente foi. E oramos por ele, ele aceitou Jesus. De lá ele pediu para a gente ir para a casa dele. A gente foi à casa dele, onde fomos recebidos pelo filho e pela funcionária que estava na casa. E nesse dia a funcionária e mais algumas pessoas vizinhas se reuniram e também aceitaram Jesus como Salvador. Então foi muito recompensador, valeu a pena, muito, muito a pena. Então para mim é um dos testemunhos assim que me deixou muito feliz, muito, Mexeu com você. Bastante, muito. E agora, se tratando da igreja, como que foi? Eu quero que você conta, que vocês contam para mim, como que foi o momento em que vocês... Porque um tempo atrás Jesus já tinha Me dito que eu ia te fazer dado a igreja. essa tarefa. Sim. Você ainda não entendia porque era muito nova, mas aquilo ficou guardado para você. E quando que foi o momento exato que você falou assim, tá na hora, é agora? Quando, com 13 anos, eu não entendia. Mas ao longo de toda a minha vida, Deus sempre fez questão de me lembrar que eu tinha essa obra a fazer. Sempre, Ele nunca deixou eu esquecer dela. Sempre levava alguém para falar comigo, sempre trouxe alguém para falar comigo.
E chegou um ponto, né, pastor Sérgio? Conta para nós aí. Da minha parte, eu não queria. Porque desde quando houve assim, eu te contei aquela história no início, que eu visitei a igreja, citei, eu me interessei muito pelas coisas de Deus. Houve momentos de desânimo, porque foi em abril de 88 que eu passei pelas águas, batizei. E então houve-se ali um novo nascimento, né? Dentro daquela palavra que o apóstolo Paulo falou, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E eu passei a me interessar pelo ministério, pelas coisas, e ali houve-se já uma preparação, porque quando houve-se uma ordenança para os discípulos, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ele falou assim, ir de ensinar. Então, já começou a ter um ensinamento, tudo que eu passei foi assim, uma experiência, ao lado dela, foi uma experiência para mim, ter a bagagem hoje para conduzir esta igreja, mas quando chegou o momento exato, vamos passar pelo ministério, eu falei, não. Por quê? Eu falei, eu já sou pastor, eu já pastoreava a igreja Assembleia de Deus, eu já tinha sido ordenado, né, para o ministério, e não vejo por quê. E em uma das nossas reuniões, né, de ministério ali, onde se reuniu ali mais de 600 obreiros, né, na convenção das Assembleias de Deus do Estado de Minas Gerais, onde a gente ia votar uma nova diretoria, onde ia ter um primeiro, um segundo tesoureiro, onde ia ter o presidente, o vice-presidente daquela organização religiosa, né? Nós iríamos votar e o presidente, ao ler o estatuto da igreja, em um dos parágrafos, ele falou que mulher não poderia ser reconhecida como nada na igreja, somente como uma dirigente de um círculo de oração. Foi quando eu comecei a pensar assim, gente, a Vilma deixou de ser a Vilma para ser a irmã Vilma. Em algumas situações ela já estava sendo chamada de pastora, já estava assim me atrapalhando o meu crescimento dentro do ministério, porque eles não estavam me barrando já, né, dentro do ministério, devido já o título que ela já estava sendo assim recebida. Até então, quando nós conhecemos um bispo da igreja Ministério Terra Santa, e ele resolveu trazer a unção até ela. E como que foi nesse momento, onde que os dirigentes do ministério falaram que a mulher dentro da igreja, ela só tinha como ser uma dirigente? Como que foi para você, irmã Vilma, receber isso e pensar, Deus já projetou isso para a minha vida, isso é um plano de Deus, e justo agora... Na realidade, te interrompendo um pouquinho, isso não existe. Isso é porque nos primórdios da igreja, já depois de Cristo, a igreja, ela era, se você observar até hoje, dentro da igreja, os frequentadores dela, a maioria são pessoas do sexo feminino. Observa em um culto, e já nos primórdios ali, né, da igreja de apóstolo Pedro, onde o Senhor Jesus chegou para ele e falou assim, olha Pedro, olha Simão Barjoanas, você não é Simão Barjoanas mais,
Você vai chamar Simão Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E quando Pedro pregou ali, na primeira aceitação, houve uma conversão de mais de 3.000 almas, e sempre assim a maioria mulheres, pessoas se convertendo. E quando chegou o apóstolo Paulo, na época já de apóstolo Paulo, que ele também foi ser pastor da igreja, ele se deparou com uma dificuldade daquele jargão que diz que mulher fala muito, que mulher conversa muito, e dentro da igreja, mulheres conversando uma com a outra. Aí ele chegou a mencionar assim: olha, é melhor que vocês permaneçam caladas dentro da igreja e aprendam com seus maridos em casa. E as pessoas pegaram isso como um dogma, que na igreja a mulher não pode ser pastora. Tinha aquele preconceito. Isso. Tabu. Isso. Graças a Deus foi quebrado. A ponto que nenhuma das minhas caminhadas, teve uma época que eu era superintendente regional da escola bíblica dominical. Então, eu era um diretor da escola dominical, não de uma igreja, de 9 igrejas, onde me cabia uma responsabilidade para que houvesse um ensinamento unânime em todas as igrejas, que nenhum dos professores ali estivesse ensinando saindo fora. Eu fazia uma reunião com eles aos sábados e fazia aquela aula, tirava dúvidas dos professores, e era um cargo assim, muito importante dentro da igreja. E eu fui chamado pelo nosso pastor na secretaria, porque falaram para ele que a pastora Vilma estava orando e ungindo as pessoas. E ali ele começou a puxar a minha orelha, que eu não podia deixar ela fazer esse trabalho, que eu teria que impedi-la, que eu tinha que tomar o óleo dela, jogar fora. E nenhum dessa situação, ele falou comigo: olha, Sérgio, e você sabe que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo falou, que a mulher é bom que ela permaneça calada dentro da igreja, que ela permaneça calada. Eu falei sim, amém, pastor, tudo bem. E logo num culto seguinte, veio um pastor que ele estava fazendo a missão ali na África, e quando ele iniciou a preleição dele, ele falou assim: olha, existe alguns santarrões, eu sentado assim do lado do pastor, no altar, que fala que a mulher tem que permanecer calada dentro da igreja. Mas eu quero dizer para as mulheres que estão aqui hoje, se você veio comentar o capítulo da novela, se você veio falar da vida da sua irmã, se você veio observar a roupa, o sapato, permaneça calada. Se você veio fazer fofoca, mas se você veio aqui para glorificar a Deus, você está com liberdade para adorar, para profetizar, para ungir, para pregar a palavra de Deus. E assim, eu senti o próprio Deus trazendo uma resposta para aquele pastor, para confortar ela, que ficou muito chateada. Bastante. Verdade? Como que você recebeu isso de um pastor? De fora, que não nos conhecia. Não, a primeira palavra do meu pastor local, me deixou chateada. Ao trazer o pastor que veio da África como missionário, e ele estava enchendo o pastor com todas as pompas e circunstâncias, e Deus de repente toma o pastor e ele fala isso, eu falei: ô Jesus, o Senhor é bom demais. Aí me deu uma nova esperança, uma nova alegria. Me alegrou muito mesmo de saber que eu poderia estar fazendo o que me foi ordenado a fazer, sem medo. E aí deu seguimento à Sim. igreja. Hoje a igreja completa 5 anos de existência. Sim.
eu gostaria que você falasse para a gente, fazesse um breve relato desses 5 anos, tudo que vocês viveram aqui dentro, o que de mais importante marcou e quais que são os planos futuros para a igreja, até onde a casa do Senhor, o Guerreiros de Oração pode chegar e o porquê do nome Guerreiros de Oração. Tá. Guerreiros da Oração foi nos dado como revelação da parte de Deus, porque eu fazia cultos na minha casa e via muita gente e eu sentia a necessidade de ter um local para reunir esse povo, que era muita gente, e minha casa já não estava mais cabendo. E Deus falou para mim, olha, tá na hora. Eu falei, então toca no marido. Que ele que tinha resistência. Era ele que tinha resistência. Até então, porque eu já estava pastoreando, eu achava que não havia necessidade. Mas eu vi ela tentando erguer esse ministério com pessoas que diziam-se estar do lado dela, mas não estava era para atrapalhar. E quando eu encontrei um pastor amigo, que Deus usou ele para falar comigo, que você vai deixar a semente morrer, está na sua mão. Foi quando eu decidi a ajudar ela e ela já me apertou, falou assim, olha, a palavra de Deus a Obed-Edom, foi 3 meses, né? Uhum. Então ela me deu 3 meses para construir essa parte. A revelação da parte que Deus me deu, Ele já tinha me dado o nome, Guerreiros da Oração, seria o nome da igreja, Guerreiros da Oração. E Ele me deu 3 meses para mim arrumar o local, construir e inaugurar. Um pouco tempo. Pouco tempo, 3 meses a gente fazia tudo. E graças a Deus o Sérgio se dispôs. Tivemos dificuldade de pessoas para confiar na gente em locação de imóvel. Assim, porque já era plano de Deus que a gente construísse aqui, esta casa. A certeza vocês já tinham. Mesmo porque a Guerreiros da Oração vai fazer 5 anos. A igreja, o local de adoração vai fazer 5 anos. Mas vai fazer 20 anos que eu estou aqui entre Bicas e Igarapé evangelizando. Eu mudei para aqui em 98. Estou aqui até hoje anunciando Jesus a todo o povo. Então, assim, creio eu que boa parte da cidade de Igarapé e Bicas me conhece bem, né? Já sou um pouco conhecida pelo trabalho que eu faço. Para Jesus, não é eu que faço nada, eu sou só o instrumento. Jesus é que faz tudo, Ele é dono de tudo. E nós tivemos dificuldade para alocar, porque Deus não queria que a gente ficasse no aluguel. Desde o início, o que Deus falava conosco era que eu ia construir um ministério. A revelação inicial é que me pegava e me fazia circular como se eu estivesse fazendo a planta de alguma coisa que eu ia construir. E graças a Deus a gente conseguiu. Faltando 15 dias para inteirar 3 meses, a gente tem a marca ali da parede até hoje. A primeira parte a gente fez ela, deixou ela todinha como é hoje, a gente só arredou ela para cá. Mas tem a marca ali na parede, tanto que arredou. E o que mais me chamou a atenção foi um mistério aí, porque quando a gente veio morar na região, a gente veio morar aqui no bairro. Aqui nesse bairro? Nesse bairro. Na rua de baixo. Na rua de baixo ali. E não sabíamos nós que Deus tinha esta obra a ser realizada aqui, preparada este local. E aqui tudo era mato. E a gente, graças a Deus, conseguimos fazer a obra do Senhor aqui, onde não tinha uma igreja, não tinha
nada, mas aonde não tem nada é que Deus faz tudo, não é? Deus faz tudo. Não é verdade? E Ele é a pedra angular desta obra. O irmã Vilma e pastor Sérgio, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente, e uma mensagem da igreja, desses 5 anos que a igreja está fazendo, as transformações que a igreja fez e ainda tem para fazer. Fala aí, pastor Sérgio, essa parte. Olha, da minha parte, a mensagem que eu tenho deixado para as pessoas que vão ouvir, vão compartilhar conosco essa entrevista, né? Que quando recebi o chamado da parte de Deus, até mesmo eu não me sinto assim como um pastor, eu me sinto um co-pastor acompanhando ela no trabalho, na obra que Deus confiou a ela. Às vezes, um grande empresário, ele precisa de uma pessoa que ajude ele a administrar os negócios, né? E eu me sinto assim que Deus me colocou do lado dela para auxiliar, né? Na caminhada aqui, que às vezes não é fácil. E uma mensagem que eu tenho assim da parte de Deus para essas pessoas é a mesma que o apóstolo Paulo entregou ao filho dele, Timóteo, né? Filho na fé, não é filho do ventre. Quando ele falou assim, olha, confia a pessoas idôneas, né? Para que possa também ensinar e que maneje a palavra com a verdade, que nós possamos estar com os nossos lombos sempre cingidos com a verdade, porque nós temos um compromisso em anunciar a verdade, em anunciar Jesus Cristo como a verdade. Quando ele falou assim, que ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, desde que esteja a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós não estamos aqui militando para ter algum lucro, alguma coisa em troca, mas sim para agradar a Cristo que nos chamou e nos confiou a esta obra. E eu deixo uma palavra também que está escrito em aos Hebreus, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não se explica pelo olhar, se explica aqui, com a alma, com o coração. E mais adiante no versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se nós buscamos, o nosso galardão está no Senhor. Estamos aqui fazendo 5 anos. Projetos está na mão do Senhor. É Ele que sabe. Eu sei o hoje, o amanhã Ele garante. Que possamos viver o nosso hoje, crendo que o amanhã Deus proverá. Né? Amém. Que Deus nos derrama a bênção e abençoe a todos. Todos. Que esses 5 anos sejam 5 anos de vitória. Que seja sempre. O Pentateuco, o início, né? O início de uma dos 5 primeiros mandamentos que Deus deu a Moisés, e que a história da Igreja Guerreiros da Oração inicie aqui, né? Que ela possa estar registrada, né, nessa crônica a partir de hoje, a partir desses 5 anos, né? Que alguém possa falar das bênçãos que receberam da parte de Deus. Porque nesses 5 anos foram muitos testemunhos, muitos milagres, muitas bênçãos,
muita salvação e que continue. Que Mais de Deus abençoe. 400 pessoas aceitaram a Jesus. Graças a Não Deus. tem 400 pessoas aqui. Alguns se designaram para outros ministérios, alguns não moram até no país, não moram mais. Nós temos filhos na fé já em alguns países europeus. Há poucas horas também eu tive conversando com uma missionária lá na Austrália, que também tem nos ajudado na caminhada a fazer, a anunciar Jesus Cristo. Há pouco tempo, numa viagem que a gente fez assim, até a passeio a lazer, ganhamos uma alma para Jesus na França, tivemos a oportunidade, e cumprir também uma missão ali na Grécia. Espírito, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui neste local, te agradecendo, a Deus, e cumprindo a ordem a qual o Senhor nos deu, de trazer e consagrar esta água do mar Mediterrâneo, aqui neste monte, ó Pai, Deus, derrama a tua bênção. aonde iniciou-se a pregação do Teu Evangelho, através do Teu Filho, ó Pai. Jesus, derrama a tua Ó Deus, nós pedimos o Senhor, ó Deus, que o Senhor consagre esta água e que a nossa campanha, ó Deus, aonde nós estaremos comemorando, ó Pai, os 5 anos da Igreja Guerreiros da Oração, aquela obra a qual foi se levantada, a qual o Senhor se deu por pedras ali, pedras de esquina, como coluna daquela igreja, aquela obra foi edificada. Ó Deus, que o Senhor possa nos honrar na campanha a qual nós estaremos comemorando e ungindo, ó Deus, com a água do mar Mediterrâneo. É o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor. Consagra a ti, Deus. Em nome de Jesus. Seja ungido e consagrado ao Senhor. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde já foi uma viagem designada missionários. Amém? Amém. Agradecer o pastor Sérgio, agradecer você, irmã Vilma, por ter cedido esse tempo para a gente. Amém. E a minha parte é agradecer a Deus. E aqueles que dizem que pastora não existe na Bíblia, Gênesis capítulo 29, versículo 9 diz, está escrito que Raquel era pastora de ovelhas. Davi é considerado um excelente pastor, não é? Ele pastoreava o quê? Ovelhas, assim como Raquel, nós estamos aqui, pastoreando para a glória do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos.